essa é a segunda parte do vídeo sobre o apanhador no campo de centeio. Então o vídeo passado foi o vídeo o quarto vídeo que a gente colocou aqui no espaço no Clube da UL, né? E esse é o quinto vídeo. Se você não assistiu o vídeo anterior, o vídeo 4, é extremamente importante que você assista. Se você não assistiu o vídeo 1, 2 e 3, eles são independentes, não tem tanto problema. Bom, aí sobre a história da moralidade. Então, o nosso livro ele seria proibido porque ele é imoral, né? Mas aí a pergunta é, ele é imoral? Okay? E o que eu quero mostrar para você é que, embora o Holden esteja perdido no sentido de que ele não sabe exatamente o que fazer, na verdade ele não sabe nada o que fazer, ele sabe o que é certo e o que é errado. Parênteses aqui, um monte de gente hoje em dia não gosta da palavra moral, porque moral representa opressão, moral representa... Moral é só ser forte, isso que é ser moral. Moral é você não ser fraco e beber até morrer, ok? Então, todo mundo tem que ser moral. Não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui de... Essa seria uma outra conversa. A conversa é, a partir do momento que você não tem uma moral, você não tem como se esforçar para ser melhor, então esse é um outro modo de apresentar moral. Ser uma pessoa moral é tentar ser uma pessoa boa. Depois outra discussão é o que é ser uma pessoa boa, ok? Mas a partir do momento que você desiste de saber, ou de tentar saber, que existem coisas certas e coisas erradas, bom, aí tua vida tá perdida. Aí o que aconteceu com o Império Romano, percebe? O Império Romano no final, na sua decadência, faltava uma moral, né? Então as pessoas se entregavam à primeira coisa que sentia vontade, né? Hoje eu tô com vontade de assistir um filme, eu vou assistir um filme. Amanhã eu tô com vontade de não fazer isso, então eu não vou fazer isso. Amanhã eu tô com vontade de não fazer isso, então eu vou fazer isso. Parece a coisa melhor do mundo, afinal de contas eu tô aproveitando a minha vida, mas aí tudo começa a perder o sentido, porque nada é digno de esforço. Se nada é digno de esforço, então a vida não tem muito sentido, né? Bom, então isso só para defender que a palavra moral, eu não estou falando aqui que não é para usar saia curta, não é isso, né? Moral é uma coisa muito mais geral, muito mais profunda e muito mais necessária. Vamos lá, a passagem que eu quero ler na minha edição está na 77. Então ele está no quarto de hotel dele e ele está olhando várias pessoas nas outras janelas, né? O problema é que esse tipo de bobagem é meio fascinante de ficar olhando. Mesmo que você não queira que seja. Por exemplo, aquela menina que estava tomando cusparada no rosto todo, ela era bem bonitinha. Quer dizer, esse que é o meu maior problema. Na minha cabeça, eu sou provavelmente o maior maníaco sexual que você já viu. Às vezes, eu até consigo pensar umas coisas bem asquerosas, que eu não ia me incomodar de fazer se aparecesse uma oportunidade. Eu até consigo ver como podia ser divertido de um jeito asqueroso. E se os dois estivessem meio bêbados e tal, pegar uma menina e ficar cuspindo água ou sei lá o que, né, um na cara do outro. Só que o negócio é que eu não acho legal. É uma merda se você parar para pensar. Acho que se você não gosta de verdade da menina, você não devia ficar fazendo bobeira com ela. E se você gosta dela, aí em teoria você gosta da cara dela. E se gosta da cara dela, você devia cuidar para não fazer nada asqueroso na cara dela. Que nem ficar cuspindo água pela cara dela inteira. É pena mesmo que tanta coisa asquerosa às vezes seja tão divertida. As meninas também não ajudam muito quando você começa a tentar não ser asqueroso demais. Quando começa a tentar não estragar alguma coisa boa de verdade. Uma vez eu conheci uma menina, uns anos atrás, que era pior que eu até. Rapaz,
como ela era asquerosa. Só que a gente se divertiu pacas, por um tempo, de um jeito asqueroso. Sexo é um negócio que, de verdade, eu não entendo muito bem. Você perde o pé, diabo. Eu fico inventando umas regras sexuais para mim mesmo e aí, já de cara, não consigo cumprir. No ano passado eu inventei uma regra de que ia parar de fazer bobeira com as meninas, que, bem no fundo, me enchiam o saco. Só que eu não cumpri. Já na semana que eu inventei, na mesma noite, a bem da verdade. Passei a noite toda dando uns malhos com uma fajutíssima chamada Anne. Sexo é um negócio que eu simplesmente não entendo. Juro por Deus que não entendo. Se você se você olhasse a minha edição do livro, eu não sei se aparece, mas você veria que eu marquei de duas cores quase tudo que ele falou nessa passagem. E teve algumas partes que eu misturei as duas cores. Por que eu fiz isso? Porque você vê claramente que o Holden, ele tem dentro de si algo que ele considera correto e algo que ele considera errado. As coisas estão lá, né? Às vezes mais claramente separadas, às vezes mais misturadas, mas as coisas estão lá. Então não é que ele defenda fazer coisas asquerosas, é que às vezes ele não aguenta e faz coisas asquerosas, ok? Então perceba, há sim um sentimento moral, ou seja, sentimento moral aqui, não estamos na discussão sobre que tipo de beijo que um adolescente tem que dar. Não, não é essa a discussão. Sentimento moral é tentar fazer o que é certo, ok? Só que a coisa é muito complicada. Então há um sentimento moral, só que a coisa é muito complicada. Então ele vai meio que deixando. E às vezes ele faz o que é certo e às vezes ele faz o que não é certo. Só que ele sabe que existe o certo e existe o errado, né? Então vamos lá, passagens que provam que é muito confuso, muito difícil para ele e às vezes essas duas coisas misturam, né? Então quando ele fala sexo é um negócio que eu simplesmente não entendo, juro por Deus que não entendo. Eu não entendo como é que pode as coisas asquerosas serem boas. Eu não consigo entender isso. Outra parte, sexo é um negócio que de verdade eu não entendo muito bem. Só repetindo. E ele fala, você perde o pé. Né? Ou seja, você tenta ficar em solo seguro e aí, solo seguro poderia ser, vou fazer o que é certo. E aí, quando você vê, você já está fazendo o que é errado. Partes em que a gente vê claramente que o eu que se entrega a fazer o que é errado está lá. Então ele fala o seguinte, esse tipo de bobagem é meio fascinante ficar olhando. Então ele está se entregando a fazer o que ele mesmo reconhece como é errado. E depois ele fala, mesmo que você não queira que seja. Essa é a parte boa dele. Então percebeu? Há um conflito ali dentro. A única coisa é que ele não quer lutar de verdade, gastar energia para resolver esse conflito, né? Outra parte, aí a parte boa dele fala o seguinte, quer dizer, esse é que é o meu maior problema, né? Então, é um problema. Aí a parte ruim dele, consigo pensar umas coisas bem asquerosas que eu não ia me incomodar de fazer se aparecesse a oportunidade. E aí ele continua, eu até acho que seria divertido fazer uma dessas coisas asquerosas, mas daí a parte boa dele vem. Só que o negócio é que eu não acho legal. É uma merda se você parar pra pensar. Percebeu o que ele tá falando? Ele tá falando assim, olha, eu consigo fazer várias coisas asquerosas, eu consigo fazer muita bobeira, como ele diz, só que se você for parar pra pensar e não se deixar levar pela sua parte mais fraca, isso daí é uma porcaria. Eu não acho legal. E aí, perceba, ele tem até um argumento muito sólido para dizer por que ele não acha legal. Bom, se você gosta realmente de uma menina, você não vai ficar desrespeitando essa menina. Você percebeu? Então, não é que ele não sabe a diferença entre respeitar e não respeitar uma menina. É que ele acaba não respeitando. Então, se você pensar, no final das contas, não falta a Holden um sentimento de moralidade. Falta a Holden ser forte o suficiente para defender aquilo
que ele sabe que é melhor.